Oi, pessoal! Hoje nós vamos para mais um vídeo, tá? E nesse nós vamos falar, então, sobre potenciação, certo? Então, assim, potenciação, né? Como ela se define? Bom, então eu vou escrever aqui. Sejam, então, um A pertencente aos reais e N pertencente aos naturais, temos que, então nós vamos ter o seguinte, um A na N é igual a. Então, aqui nós temos o N, né? Este N aqui é denominado como sendo quem? Um expoente. Esse A aqui vai ser a nossa base, certo? Então, o que nos diz a potenciação? Que o expoente manda a gente repetir N vezes a nossa base. Então, nós vamos ter quem? Um A, vou trocar aqui de cor, vezes A, vezes A, e assim sucessivamente, certo? Então, aqui nesta parte de baixo, ó, nos As, nós temos quem? Nós temos N vezes. Vou colocar aqui de uma corzinha diferente para nós. Então, aqui vai ser N vezes, certo? Bem, então, recapitulando, né? Então, a potenciação, ela dá-se de quê? De forma que nós temos um A que pertence aos reais e um N que pertence aos naturais, ao conjunto dos naturais e ao conjunto dos reais, certo? Então, vai ser representado como um A na N. Esse N aqui, nós vamos nos dar que é o nosso expoente. E o nosso A vai ser a nossa base. Então, o expoente nos diz quantas vezes nós temos que repetir a base A. Então, o N é qualquer número e o A é qualquer base. Então, nós vamos ter N vezes a base A. Então, vai ser A vezes A vezes A vezes A e assim por diante. N vezes. Certo? Bem, então, aqui agora nós vamos mostrar um exemplo. Bom, então, um exemplo prático para nós. Um exemplo numérico. Então, um exemplo numérico, nós temos o seguinte. Eu vou colocar como sendo 5 ao quadrado. Muito bem. Agora aqui nós já podemos destacar, né? Bem, este 2 aqui, quem vai ser? O nosso 2 vai ser nosso expoente. Então, vamos lá. O 2, então eu vou colocar como um expoente. Nosso 2, então, vai ser dado como nosso expoente, certo? E o nosso 5 vai ser dado como
a nossa base, certo? Muito bem. Então, o nosso 5, nós vamos ter que repetir 2 vezes. Por quê? Porque o nosso expoente é 2. Então, é 5 vezes o 5, que isso resulta em 25. Agora, repare o seguinte. Esse 25 aqui é o nosso resultado, certo? Este 25 aqui. Como ele é o nosso resultado, ele vai ser chamado de potência. Potência. Então, recapitulando, o que nós fizemos? Nós temos nesse exemplo numérico aqui, 5 ao quadrado, certo? Então, a nossa base é 5 e nosso expoente 2. Como é o expoente, né, que pede para nós multiplicarmos n vezes, o que vai ser isso, então? Eu vou ter que repetir a base 2 vezes. Então, vai ser 5 vezes 5. É a multiplicação, né? E 5 vezes 5 dá 25. Expressa como resultado 25. Esse 25 é chamado a nossa potência. Certo? Muito bem. Agora, nós temos que analisar alguns expoentes, né? Então, nós temos alguns expoentes. Expoentes especiais. Esses expoentes, eles podem se dar de 2 formas, né? Pares ou ímpares, certo? Então, esses expoentes aqui, eles vão se dividir em pares ou ímpares. Então, esses expoentes, então, eles podem ser pares ou ímpares. Muito bem. Bom, se eu tiver a minha base negativa, o expoente ímpar, isso nos resulta em um resultado negativo. Agora, se eu tiver uma base positiva e o meu expoente for par ou ímpar, isso vai nos resultar em quê? Num resultado positivo. Certo? Então, recapitulando, né? Se eu tiver como base negativa, tá? E o meu expoente for ímpar, eu tenho resultado expresso negativo. Agora, se a minha base for positiva e o meu expoente for par ou for ímpar, eu tenho um resultado positivo. Bom, para ficar bem claro isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar com vocês 2 exemplos numéricos, tá? Então, eu vou usar 2 exemplos numéricos para mostrar isso para vocês. Como seria? Se eu tivesse, né, por exemplo, menos 2
elevado na quarta potência, tá? Se eu tiver isso, né? Como é que vai funcionar? Bom, vou criar o resultado aqui. Esse menos 2 aqui é quem? É a nossa base, certo? E esse 4 aqui é o nosso expoente. Certo? Muito bem. Então, o nosso expoente está pedindo que nós, para nós multiplicarmos a base, que a nossa base é menos 2, 4 vezes. Então, nós vamos fazer isso. Então, vai ser menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Então, nós temos 4 vezes a nossa base repetida. E isso vai nos dar como resultado 16. Só que 16 positivo. Por quê? Veja, a nossa base é negativa. A nossa base ela é negativa. E o nosso expoente, ele é par. E o que dizia na nossa segunda propriedade? Que a base sendo negativa, que a base sendo a base negativa, mas com o expoente par, nos dá um resultado positivo. Por quê? Resulta em um resultado positivo, né? Por quê? Se eu fizer menos 2 vezes menos 2, dá 4 positivo, certo? Agora, se eu fizer 4 vezes menos 2, dá menos 8. E menos 8 vezes menos 2 dá 16 positivo. Então, por esse motivo, nós obtivemos o 16 positivo. Agora, se eu tiver um outro exemplo. Se eu tiver, por exemplo, como exemplo, o menos 1 elevado na quinta potência. Como é que a gente expressa? O menos 1 é a nossa base, né? Então, menos 1 é a nossa base. E o 5 é o nosso expoente. Então, se eu tenho menos 1 elevado na 5, tem uma base negativa e um expoente ímpar. Então, o meu resultado vai ser expresso negativo também. Veja. A gente vai repetir, multiplicar, né? Repetir o menos 1 5 vezes. Então, é menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. 5 vezes. Então, vai ficar 5 vezes aqui. Bom, então vou repetir o menos 1 novamente como resultado. Por quê? Porque menos 1 vezes menos 1
vai dar 1 positivo. 1 positivo vezes menos 1 vai dar menos 1. Menos 1 vezes menos 1 vai dar 1 positivo. E 1 vezes menos 1, menos 1. Então, por esse motivo, que nós vamos ter como expresso menos 1 de resultado. Certo? Então, eu tenho uma base negativa e um expoente ímpar. Isso nos resultou como um resultado, né? Uma potência, na verdade, negativa. Uma potência negativa. Certo? Muito bem. Então, agora eu queria chamar a atenção para alguns casos especiais, tá? Que nós vamos ter. Como assim casos especiais? Casos especiais por quê? Agora nós vamos ver as diferenças quando a gente tem parênteses e quando a gente não tem parênteses, tá? Então, se eu tiver, por exemplo, o menos 2 elevado na quarta potência, isso nos deu uma potência, um resultado, né, de 16, certo? Como nós tínhamos já feito o cálculo, né? Então, nós repetimos a nossa base 4 vezes. E resultou 16 como potência. Bom, repara o seguinte, ó, que o menos 2, ele está entre parênteses, certo? Então, por isso que nós multiplicamos o menos 2 com o sinal também. Então, vai ficar menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, dá 16. Agora, repara o seguinte, tá? A diferença quando nós não temos o parênteses. Menos 2 elevado na quarta. Veja, vai ficar como resultado menos 16. Por que isso? Porque quem está elevado na quarta potência é somente a base, não é o sinal. Então, por isso que isso acontece. Veja o seguinte, que é somente o 2 que está elevado na quarta potência. O sinal não. Por isso que o parênteses faz toda a diferença na hora da gente realizar o cálculo, certo? Então, aqui ficou somente o menos 2 elevado na quarta potência, que deu 16, e o sinal a gente só repetiu para dar menos 16, certo? Então, a mesma coisa que nós temos o expoente, nós temos a base e nós temos a potência. Certo? Bom, gente, por hoje é só. Espero que tenham gostado. Muito obrigada.